E aí, pessoal, vamos dar uma finalizada aí agora no conteúdo de vitamina D3. Para isso, eu achei aqui um exemplozinho de vitamina D3. Isso aqui é uma vitamina D3 importada, da VitaCoast. Há também outras marcas. No momento, eu só achei essa daqui, mas, por exemplo, vitamina D3 da Now também é muito boa. Now Sports, né? Essa daqui é uma vitamina D3, ó, 5.000 UI. Tem 365 cápsulas, ou seja, é mais ou menos uma quantidade onde se diz, né, que é uma quantidade de uma cápsula por dia. Essa aqui é uma vitamina D3 excepcional e a gente já viu, por exemplo, se uma pessoa tomar 5.000 de vitamina D3, pessoal, às vezes eu fico coçando assim meu nariz, não entendeu errado, porque a barba já está muito grande e aí fica coçando o nariz. Bem, então aqui vocês já viram. Se a gente quisesse receitar isso aqui, 5.000 I, a gente teria que ficar acompanhando nos exames do paciente de como estaria a dosagem lá da 25-hidroxilase vitamina D3. Isso por quê? Porque a gente vai mostrar agora, a vitamina D3, ela também possui alguns riscos, tá certo, pessoal? Vamos compartilhar a tela dos... Acho que vocês já estão aí vendo. Tela 2. Bem, pessoal, a vitamina D3, ela não é só mil maravilhas. Ela tem alguns riscos, né? Se a gente tomar muita vitamina D3, né, a proteína de ligação da vitamina D3 ativa, ela deixa de se ligar a ela para se ligar à forma inativa, ou seja, você pode ficar gerando uma alta competição da vitamina D3 ativa com a inativa. E isso pode causar uma menor transformação e uma menor absorção da vitamina D3. Quando o paciente chega ali no estado de 40 de vitamina D3, ele não pode ficar aumentando tão rapidamente vitamina D3. Então, você tem que ficar suplementando e acompanhando. Se chegar a 50, para e aí volta de novo. Não que o paciente tenha que ficar fazendo exames de sangue rotineiramente, mas se ele não tomar sol, ele precisa tomar uma dose X de vitamina D3 todos os dias, seja ela em forma de sol ou seja ela em forma de suplementação. Forma de sol é melhor porque a gente só falou para vocês do calciferol, e o calciferol ele é só uma das coisas que vem com o sol. Há outras milhares de coisas que vêm com o sol que, na verdade, às vezes o homem nem é tão capaz de explicar ainda os benefícios disso tudo, mas já existem alguns estudos que mostram outros óis que são formados com o sol, o advento do sol, só o simples fato de tomar banho de sol. Se não tiver outro jeito, como a vida hoje é muito corrida e blá blá blá, etc e tal, faça suplementação de vitamina D3. Pode gerar hipercalcemia e pode gerar hipercalciúria também, se tiver uma vitamina D3 muito elevada, por causa lá da regulação do paratormônio. A gente viu. Então, assim, tudo que a gente viu hoje demonstrou que quando a gente vai querer controlar a vitamina D3 dentro do corpo do paciente, a gente vai ter uma aula de exames complementares e lá a gente volta a falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas, como a gente citou, a gente precisa monitorar cálcio, precisa monitorar PTH, que é o paratormônio, a 25-hidroxilase vitamina D3, que é a forma que a gente vai usar para medir a vitamina D3 dentro do nosso corpo. Precisa também dosar o ferro e a ferritina que é uma dos principais formas. Falando nisso aqui, eu vou ter que falar mesmo lá um pouquinho do metabolismo do ferro, afinal a gente citou aqui, né? E vamos ter que medir o magnésio, pelo menos o magnésio sérico, que não é a forma mais ideal, mas a gente precisa medir, tá certo? Então, vou falar assim bem rapidamente do que a gente já havia citado, acerca do metabolismo do ferro, tá certo? Rapidinho, a gente vai citar só por cima para que vocês consigam entender melhor um pouquinho que está aqui. Bem, pessoal, é o seguinte. Só existe uma forma do ferro ser absorvido do nosso corpo, que é através da ferroportina, tá certo? É através da ferroportina. Se
acontecer dessa ferroportina ser bloqueada, por exemplo, pela epsicidina, o ferro não vai ser absorvido. Então, o que acontece? O ferro ele precisa ser oxidado para ferro 3+, para ser incorporado na transferrina. Isso aí é lá na absorção a nível de intestino. E depois ser levado à medula, sendo utilizado na formação das hemácias, ou seja, o ferro vai ser utilizado lá principalmente na formação das hemácias do nosso corpo, é a principal função dele no corpo. No baço, os macrófagos vão reciclar o ferro também, ou seja, depois que a hemácia vai morrer, ela chega no final da sua vida útil, que dá mais ou menos 120 dias, ela vai ao baço, e aí o ferro se joga fora? Não, a gente reaproveita o ferro, né? A ferroportina é quem permite que o ferro também saia do macrófago e entre no intestino de novo. E do intestino a ferroportina ainda reabsorve o ferro de novo para ser reaproveitado. Então, quando a gente tem uma inflamação, há uma formação de interleucina 1 e interleucina 6, que aumenta a síntese dessa coisa aqui chamada epsicidina. E se há a formação de epsicidina, a epsicidina vai inibir a ferroportina. Ou seja, se a gente bloqueia a porta de entrada do ferro, seja no intestino, seja lá no baço, através da reabsorção, da saída dos macrófagos, se a gente inibe isso, é claro que o ferro não vai ser reabsorvido. Então, se o ferro não vai ser reabsorvido, aqui a gente tem uma representação, por exemplo, de um enterócito lá no intestino. Aqui o ferro, ele iria entrar, ele entra, aliás, está mostrando aqui que ele entra, mas aqui, por exemplo, como é que ele iria passar se tivesse a epsicidina, tá vendo? A epsicidina é como se fosse esse lacre aqui da ferroportina, que é por onde o corpo metaboliza o ferro. Então, se essa porta está trancada, pessoal, se essa porta está trancada, não há passagem de ferro. E se não há passagem de ferro pelo intestino, e também a reabsorção do ferro está inibida nos macrófagos, a gente tem menos ferro. Então, isso significa que, por exemplo, às vezes uma pessoa está anêmica, então viu-se uma anemia no exame, de repente o médico viu uma anemia e não sabe por que é. A gente tem que saber que pode ser simplesmente por causa da epsicidina. A epsicidina é uma hormona sintetizada no fígado que regula negativamente os níveis de ferro no organismo. Ele vai se ligar à ferroportina, que é o único exportador de ferro conhecido, e vai promover a sua internalização e degradação. Consequentemente, vai impedir a entrada do ferro para a circulação proveniente da absorção no enterócito ou da reciclagem nos macrófagos, que foi isso aí tudo que a gente mostrou agora, né? Então, o excesso de ferro e a inflamação vai fazer o corpo produzir essa epsicidina que vai acabar com a absorção do ferro, né? Além disso tudo, a vitamina D3 ela também reduz a inflamação. E se reduz a inflamação, há uma melhor absorção ou melhor produção de vitamina D3, tá certo? Bem, pessoal, essa aula aqui, ó, no final das contas a gente conseguiu resumir bem. No final das contas, a gente falou da vitamina D3, tudo que acontece aqui, por que a vitamina D3 é tão importante para o corpo, por que a vitamina D3 hoje encontra-se mais inibida, mais baixa, de um modo geral, no Brasil. Mostramos estudos muito bons. Eu vou anexar tudo isso aí agora aqui nessa aula. Então, daí a maior importância dessa aula, tá aí, ficou esse último partezinho do metabolismo do ferro. E assim a gente finaliza a nossa aula, né, a importância da vitamina D3. A gente só volta a falar agora lá da vitamina D3 na parte de exames complementares, quando a gente for medir lá direitinho o PTH, quando a gente for falar um pouquinho sobre alguns exames laboratoriais envolvidos na parte intestinal, na parte da fisioterapia digestória. Afinal, esse daqui foi o curso que vocês escolheram fazer. Esse daqui é o curso que vai levar vocês a ter um maior nível de conhecimento clínico e a ajudar mais os pacientes de vocês aí no consultório, tá? Ou seja lá onde vocês trabalham. Isso aqui também permite, pessoal, que vocês integrem uma equipe multidisciplinar, dando uma opinião muito mais forte, uma opinião muito mais forte a respeito do trabalho de vocês, aí no lugar onde vocês trabalham, tá certo?
Então, a gente finaliza por aqui. Vou anexar todos esses artigos agora nessa aula. Aproveitem aí, baixem, já que eu não estou conseguindo alimentar com tanta facilidade aquela nossa biblioteca virtual. Vou dar uma prioridade aqui para a formação de vocês, para o curso de vocês. E aí, depois eu volto a dar uma prioridade lá para aquela nossa biblioteca virtual, tá certo? Então, a gente fica por aí. Vamos agora dar continuidade ainda nesse módulo 3, tá certo? A gente se vê já já.